O Lago dos Cisnes é um balé dramático encenado em 4 atos, originalmente do compositor russo Tchaikovsky, onde conta a história da princesa Odette, uma jovem aprisionada no corpo de um cisne durante o dia, pelo feiticeiro von Rothbard, mas que revela sua forma humana à noite. Para que a maldição fosse quebrada, era necessário que um admirador lhe declarasse amor e fidelidade, e caso fosse traída, Odette permaneceria para sempre como cisne. O príncipe Siegfried, em seu aniversário de 21 anos, saiu para caçar e se deparou com alguns cisnes. Seguindo as aves, o príncipe não percebeu que estava escurecendo e, de repente, se surpreendeu ao ver o mais belo dos cisnes se transformar numa linda mulher, Odette. A jovem revelou e explicou a sua condição. Não demorou, e o apaixonado Siegfried prometeu que seria ele quem quebraria o feitiço. Entretanto, ao descobrir isso, Rothbard transformou sua filha Odile, o cisne negro, em uma cópia perfeita de Odette, dessa forma confundindo o príncipe. Pensando se tratar de sua amada, ele foi enganado e declarou amor e fidelidade a Odile. Diante da maldição, agora irremediável devido à traição não intencional realizada por Siegfried, Odette pretendia se matar para se livrar da sua condição. O príncipe, então, decidiu se unir a ela e os dois se jogaram no lago, com a esperança de viverem juntos na vida após a morte. Cisne Negro tem como protagonista Nina, uma mulher num corpo de menina frígida e extremamente tímida que, doce, meiga e pura, tem um objetivo bem definido: quer ser a bailarina perfeita. Pressionada por uma mãe que abdicou da própria carreira para criá-la, a personagem não se permite cometer erros e foca completamente na sua profissão. Devido a isso, nunca experimentou a liberdade de ser ela mesma, também porque é super protegida pela mãe e infantilizada em excesso. Reparem que a decoração de seu quarto conta com um predomínio da cor rosa e é repleto de bichinhos de pelúcia. Inclusive, é até difícil de acreditar que a personagem tem 28 anos. Essas condições sufocantes causam diversos transtornos em sua mente, e seu lado reprimido acaba se personificando em uma segunda personalidade incontrolável e antagônica. Ao ser escalada para o papel principal de O Lago dos Cisnes, Nina acredita ter a capacidade de entregar uma performance maravilhosa, e não pretende estragar ou perder a oportunidade que esperou por tanto tempo. Como possui as mesmas características de Odette, até usa roupas como o cachecol de plumas brancas, que remetem a um cisne branco, Nina consegue interpretá-la sem problema nenhum. O desafio, porém, surge quando precisa encarnar a sensual Odile, o cisne negro. O próprio diretor do espetáculo sabia do potencial de Nina quando a escalou para o papel principal, já que a mesma é uma bailarina exemplar e rigorosa. Contudo, ele precisa que Nina não só represente o cisne negro, como se torne ele. Como se sua falta de adequação à personagem já não fosse o suficiente, o medo de perder o papel para sua colega de trabalho Lily, que consegue interpretar Odile perfeitamente, contribui para os transtornos e delírios de Nina aumentarem. A protagonista já possuía uma mentalidade instável. Era paranoica e obcecada pela perfeição, além de apresentar outros distúrbios como disformia, automutilação, anorexia e bulimia, que diante dos devaneios pareciam apenas metáforas para sua transformação em cisne negro, quando na verdade eram reais. Aliás, sua mãe demonstrava enorme preocupação devido ao histórico da filha de ficar se arranhando. A pressão do diretor, os ensaios árduos e exaustivos, o medo de ser substituída a qualquer momento, a mãe que, ao perceber a deterioração da filha, tenta privá-la do balé, são fatores que perturbam ainda mais a cabeça de Nina. No entanto, notar que tem uma rival desperta sentimentos conflituosos e até antes inexplorados. Lily é sedutora, não por ser necessariamente sensual e provocativa, mas porque é o exato oposto de Nina. É tudo o que ela não é e precisa ser. Por isso chega a fantasiar com a colega. O sexo é o ápice desse fascínio, mas todos os momentos que acompanhamos delas juntas servem para mostrar como a protagonista gostava do que Lily representava e podia proporcionar, experiências novas, a emoção de ser alguém completamente diferente. Simultaneamente, Nina alimentava ódio e inveja por Lily, pelos mesmos motivos que a faziam admirá-la. A personagem não respondia bem a esses sentimentos e, somado aos seus problemas dissociativos relacionados à sua personalidade emergente, tornaram-se frequentes suas alucinações, estresse e surtos psicóticos. O uso de espelhos em inúmeras cenas é um lembrete constante dessa percepção alterada da realidade que Nina tinha.
Os reflexos que vemos são muitas vezes enganosos e parecem ter vida própria para representar que a persona alternativa de Nina estava ganhando autonomia e começando a agir independente do tão estimado controle dela. Como o cisne negro está crescendo em poder, a bailarina passa por uma transformação simbólica em seu corpo, que demonstra a influência desse lado sombrio em suas atitudes. Tanto que a única pessoa capaz de reparar essa mudança é sua mãe, pois a todo custo tenta reprimi-lo para não perder sua garotinha. Erika, mãe de Nina, sujeitou sua filha ao seu controle rigoroso e protetor a fim de torná-la uma mulher submissa, retraída e dependente que realizaria todos os seus sonhos fracassados. Esse comportamento abusivo ainda é evidenciado através de uma sutil sugestão de incesto entre elas. Isso manteve a existência de Nina suportável, embora não satisfatória, ao mesmo tempo que estimulou a criação silenciosa do cisne negro, que por sua vez veio à tona com a influência de Tomás, que impulsionou um novo ego agressivo e sexual, justamente o oposto do condicionamento de Erika. Quando Nina sai para dançar com Lily, vemos várias imagens que rapidamente somem e aparecem, mas que são reveladoras. Por exemplo, é possível perceber o rosto de Nina no corpo de Lily, o que significa que Nina se vê em sua inimiga, e também vemos o rosto dela multiplicado, fazendo referência à sua dissociação de personalidade. Ainda temos um vislumbre de Nina com a maquiagem do cisne negro, tudo isso para nos situar na mente dela e entendermos o processo pelo qual ela está passando. Em outra ocasião, Nina procura Beth, a antiga intérprete principal do Lago dos Cisnes, de quem ela tem roubado objetos, além de ter roubado o posto, na intenção de devolvê-los e pedir amparo. Nina enxerga Beth como uma mulher completa, madura e um exemplo de perfeição. Notavelmente, a nova Cisne Negro não consegue perceber como a velha está danificada e destruída pela obsessão e continua a vê-la como uma inspiração. No entanto, ao alucinar com Beth esfaqueando o próprio rosto, Nina se vê refletida nela. Isso acontece porque a protagonista tem medo de que a mesma situação degradante que assola Beth possa recair sobre ela. Nos momentos finais, Nina chega ao apogeu da sua batalha interna. Diante de um processo de metamorfose, comete uma pequena falha, mas devastadora, durante o ato do cisne branco. Sentindo uma enorme culpa e, provavelmente, já convencida de que estava arruinada, briga com Lily e a mata. Como sua preocupação com o espetáculo é maior do que qualquer senso de moral, a bailarina retorna ao palco e agora, completamente transformada em cisne negro, com sangue nos olhos, realiza a apresentação com um desempenho quase transcendental. Seus movimentos são hipnotizantes e, finalmente, alcança a perfeição. Preparando-se para o último ato e orgulhosa de sua atuação, percebe que, na verdade, não havia matado Lily, e sim, ela mesma. Afinal, ela era a única em seu próprio caminho. Dessa forma, Nina absorve tudo aquilo que faltava em si da sua segunda personalidade. Quando retorna para finalizar sua performance como cisne branco, Nina está ferida, já que enfiou um pedaço de vidro na própria barriga, mas esse machucado carrega um simbolismo. Embora esteja como cisne branco, ela já não é mais pura como antes. Não é a mesma personagem ingênua, infantil e sensível que vimos no começo, e a menininha em quem a mãe projetava suas ambições. Esse cisne branco está em busca da sua tão sonhada liberdade, livre de qualquer influência ou maldição. Se vai conseguir, é difícil dizer, já que o sangue que se espalha por seu vestido branco mostra que ela alcançou a tão almejada perfeição, mas se corrompeu no processo. Logo, percebemos que o preço foi alto demais. It was perfect.